Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo no canal. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma reflexão dessa palavra do Senhor, que está lá no livro de Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6. Nessa passagem, o Senhor está dizendo para Zorobabel e dizendo para nós, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo aqui para os israelitas que não é por força deles que eles venceram e venceriam as próximas batalhas deles. Não é por violência, pelo Espírito do Senhor, é pela força do Senhor. Porque eu sempre gosto de dizer que não é pela nossa força, entre aspas, porque nós mesmos não temos força. A nossa força vem do Senhor, a nossa capacidade vem do Senhor, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento vem do Senhor. Tudo que nós somos e temos vem do Senhor, porque nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o dono dos céus e da terra, do universo, de tudo que nele há. Nós somos obras e propriedade do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, depende dele, vem dele e é para ele, é dele e por ele, para ele são todas as coisas. Então, de nós mesmos, nós não temos capacidade, nós não temos força. Todo o nosso conhecimento, nosso intelecto, nossa sabedoria vem do Senhor, essa carne aqui que nós temos, a alma, o espírito, os bens materiais, essa xícara, esse computador. Tudo Deus que nos proporciona. Tudo é criado por Ele. Tudo Ele que nos deu. Ele que prosperou na nossa vida para que tenhamos o que comer, o que beber, o que vestir, um teto sobre a nossa cabeça. Então, a força que nós temos, ela vem do Senhor. É Deus que nos dá a vitória. É Deus que nos capacita, que nos prepara. Então, é por força do Senhor, é por força do Espírito Santo que habita em nós cristãos, em nós que aceitamos Jesus como nosso suficiente Senhor e Salvador. E quantas vezes na nossa vida nós tentamos fazer tudo por nossa força? Quantas vezes na nossa vida, diariamente, quase o tempo todo, a gente tá ali querendo agir por nossa própria vontade, por nosso entendimento, por nossa capacidade, achando que esse é o certo, achando que não, eu vou fazer desse jeito, do meu jeito, porque do meu jeito que vai dar certo, eu vou fazer assim porque é desse jeito. Ou então a gente vai e faz aquilo que a gente quer fazer sem antes consultar a Deus, se é da vontade dele, sem antes de buscar direcionamento do Senhor, direcionamento do Espírito, e agimos por impulsividade. Chega lá na frente, a gente percebe que não éramos para ter feito aquilo, não éramos para ter agido daquela forma, não pela nossa vontade, não pela nossa força, mas pela vontade e pela força do Senhor. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Eu sempre falo para nossa tanto área pessoal, área familiar, área conjugal, área emocional, área de saúde física e emocional, área financeira, para todas as áreas da nossa vida. A gente tende a fazer do nosso jeito. E depois que eu conheci Jesus, eu comecei a olhar para trás e via muitas coisas que eu fiz na minha vida, aliás, quase tudo na minha vida. Eu colocava os pés pelas mãos, eu colocava a carroça na frente dos bois, eu fazia tudo do meu jeito. Porque primeiro que eu vivia na ignorância, eu não tinha o conhecimento da palavra do Senhor, eu não tinha Jesus na minha vida. Eu não conhecia a palavra de Deus, eu não sabia que a vontade de Deus para mim era boa, perfeita e agradável, que os pensamentos do Senhor eram muito mais altos, eram muito melhores do que os meus. E quando eu conheci Jesus, eu recebi o Espírito Santo de Deus na minha vida e comecei a ter o conhecimento da verdade, que é a palavra do Senhor, que começou a me libertar das minhas ignorâncias, a me libertar das minhas próprias vontades. Eu passei a ter esse conhecimento que o Espírito Santo me deu, que o Espírito Santo me impulsionou, me trouxe essas convicções de que eu preciso
estar debaixo da vontade do Senhor e ser obediente a ela e buscar direcionamento do Senhor em tudo o que eu for fazer na minha vida. Não tá sendo fácil, nem um pouco. Não é fácil a gente pegar e colocar a gente esperar no tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor não é o mesmo tempo que o nosso. O tempo do Senhor, ele pode demorar como pode ser rápido, ele pode ser rápido como pode demorar. Então você precisa estar debaixo da vontade do Senhor e seguir o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Esperar, lá em Salmos 37, esperar, confiar e entregar. Entregar, esperar e confiar. Então, entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e esperar nele. Esperar na vontade dele, esperar no tempo dele, esperar, porque aquilo que ele tem para nós é muito mais além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Dá para você entender isso? Que Deus faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou imaginamos? E nada disso é pela nossa força. Nós só temos que obedecer, nós só temos que estar debaixo da tua palavra, estar debaixo da tua vontade. É isso que nós temos que fazer. Não é pela nossa vontade, não é pela nossa força. Quando a gente começa a entender isso, tudo começa a fluir melhor. Então, leva um tempo pra gente entender. É um processo, é ali no joelho, na oração, que você pede pro Senhor sabedoria, que você pede pro Senhor te dar discernimento, pede pro Senhor te ajudar a esperar no tempo dele. Peça pro Senhor que aumente a tua fé, a tua perseverança, a tua confiança. Esperar no Senhor não é fácil, mas não é impossível, porque nós não vamos fazer por nossa própria força, nós não vamos fazer sozinhos, nós vamos fazer na força do Espírito de Deus, na força do Espírito Santo, na ajuda do Espírito Santo, no comando do Espírito Santo, no direcionamento do Espírito Santo. Mas não quer dizer que nesse processo de esperar no Senhor, de agir na força do Senhor e não na nossa, de agir no tempo do Senhor, quando Deus mandar, isso não quer dizer que nós temos que ficar de braços cruzados. Isso não quer dizer que nós temos que falar assim, não, Deus tá tomando conta de tudo. Aí você vai ficar debaixo de uma sombra e águas frescas, bebendo água de coco, como se não existisse mais nada. Não, nós temos um papel a fazer, nós temos um papel a exercer. Que papel é esse? É oração, é estudo, é meditação na palavra, é jejum. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer o nosso papel, seguir o mandamento do Senhor, seguir aquilo que Deus espera que nós façamos, estar em constante oração, constante vigia, estar meditando na palavra do Senhor dia e noite, ter uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de adoração, viver uma vida praticando as disciplinas espirituais. É isso que Deus espera de nós. Nós devemos esperar no tempo do Senhor, mas estarmos nos preparando para quando o tempo dele chegar. Hoje eu entendo que eu estou num processo de preparação. Deus está me moldando, Deus está me preparando para aquilo que no tempo dele ele vai me entregar, para aquilo que no tempo dele ele vai me direcionar, que ele vai me mandar ir para outro lugar no sentido de não de lugar físico, mas de situação, de circunstâncias. Deus vai me direcionar para a vontade dele. E até que esse comando, esse tempo chegue, eu preciso me preparar. Eu preciso estar determinada e disciplinada nesse processo. E você também. Quando eu estou falando a mim, que eu entendi isso, é que você também entenda que isso é para você também. Você precisa esperar no tempo do Senhor, mas não esperar de braços cruzados. Você esperar no tempo do Senhor, mas estando ali, em posição, estando ali, sendo preparada e moldada pelo Senhor para você receber aquilo que Ele tem para você estar preparada, capacitado para receber aquilo que o Senhor tem para você sair da posição que Deus vai te pedir no tempo certo, que o tempo certo é o tempo do Senhor. Então isso é para mim e para você, para todos nós que temos um chamado do Senhor. E quem tem chamado do Senhor? Todos cristãos, todos que aceitaram Jesus como teu único e suficiente Salvador e Senhor. Todos têm um chamado. A palavra do Senhor diz, ide para todo o canto e pregai o Evangelho. Então você tem o seu papel de pregar o Evangelho, você tem este comando do Senhor Jesus já. Ide pregar o Evangelho, não importa onde você estiver.
compartilhe o Evangelho do Senhor, seja no WhatsApp, você estando compartilhando no WhatsApp, você está fazendo o ID. Você compartilhando a palavra do Senhor na sua rede social, você compartilhando a palavra do Senhor aonde você estiver, aonde você colocar a planta dos meus pés, você abrir os teus lábios para glorificar o nome do Senhor, para falar de Jesus para as pessoas, para aqueles que ainda não conhecem. Você já está fazendo o seu ID, e a palavra do Senhor ela é válida aonde ela estiver escrita, aonde ela for declarada, pronunciada, ela tem o poder para fazer o que lhe cumpre fazer. Ela tem o poder para edificar, para transformar, para renovar, para salvar, para fazer aquilo que a palavra do Senhor foi feita para fazer. O que nós aprendemos com essa palavra do Senhor? Que nós mesmo não temos força, que a nossa força vem do Senhor. E para alcançarmos a nossa vitória, para vencermos as batalhas, nós precisamos da força do Senhor. E não é por violência, por força, é pelo Espírito do Senhor que habita em nós. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos orienta, que nos aconselha. O Espírito Santo é nosso amigo, nosso conselheiro, nosso ajudador. Aprendemos também que mesmo estando esperando no tempo do Senhor, na vontade dEle, que nós não vamos esperar debaixo, de braços cruzados, e sim nós temos que nos posicionar. E nós temos que ter determinação. E essa posição e essa determinação é através do Espírito Santo que habita em nós, é através da ajuda do Espírito Santo. Nós temos que estar sendo preparados pelo Espírito Santo. Nós temos que estar determinados e não determinados pela nossa carne, e sim determinados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que depender do Espírito Santo, buscar a ajuda do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada sozinho. Nós não podemos fazer nada sozinho. Eu preciso dele, você precisa do Espírito Santo. Busque a ajuda dele em todas as áreas da tua vida. Seja na coisinha mais pequena que você acha assim, Deus não vai se importar com isso. Deus se importa com aquilo que é importante para você. Não importa qual for o problema. Se é pequeno, se é médio, se é grande, não importa. Não importa qual a área da sua vida, busque a ajuda do Espírito Santo. Vou dar um exemplo. Eu peço a ajuda do Espírito Santo para me alimentar bem. Eu peço a ajuda do Espírito Santo para me dar disposição em treinar, em fazer exercício físico, para cuidar do meu corpo, que é o templo dele. Eu peço a ajuda do Espírito Santo para estudar a palavra do Senhor, para meditar na palavra do Senhor. Eu peço a ajuda do Espírito Santo para cuidar da minha casa, para fazer comida. Eu peço inspiração para ele. Espírito Santo, eu não sei o que cozinhar hoje. Me ajuda, me dá uma inspiração. Ele me ajuda, ele me inspira. Eu peço, Espírito Santo, me ajude a cuidar melhor do meu marido, me ajude a ser uma boa esposa para o meu marido, me ajude o meu marido a ser um bom esposo para mim. Acima de tudo, me ajude a ser uma boa serva para o Senhor, me ajude a ser obediente ao Senhor. Peço ajuda para ele em tudo. Quando eu digo tudo, tudo, tudo. Eu tô na academia pegando um peso, Espírito Santo, me dê força, me ajude a levantar esse peso, me ajude a aumentar essa carga. Espírito Santo, me ajude a ler mais, a ter disciplina, a ser disciplinada em tudo que eu me propor a fazer. Espírito Santo, me ajude. E agora que eu sei que eu tenho Ele como meu amigo, meu ajudador, meu conselheiro, eu não largo Ele nunca mais. Eu não largo Ele nunca mais. Eu falo assim, Espírito Santo, o Senhor vai ter que me aguentar, porque eu vou te pedir ajuda em tudo. Me ajuda, Espírito Santo. Não tô entendendo isso, me ajuda. Espírito Santo, me usa, me capacita. Os vídeos que eu tenho preparado, que eu tenho feito, sempre antes de gravar, Espírito Santo, usa minha boca. Espírito Santo, me dê humildade, simplicidade nas palavras, para ser clara, para ter clareza, para transmitir aquilo que o Senhor quer que eu fale. Então, eu estou debaixo da força do Espírito Santo. Eu estou debaixo da vontade do Senhor. Eu estou debaixo do comando do Senhor. É assim que você também deve estar, que nós devemos estar debaixo da autoridade do Senhor. Sermos obedientes e estarmos sujeitos à disciplina, à orientação, ao comando do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Área espiritual, área emocional, área familiar, em tudo. Chegamos ao final de mais um vídeo nesse canal. Espero muito que que essa palavra tenha falado ao teu coração, que eu tenha sido clara, que o Espírito Santo tenha ministrado aí no teu coração, através, desta palavra do Senhor.
E que Deus abençoe grandemente, poderosamente a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.